abrir, né, esse espaço de comunicação dos filhos se sentirem confortáveis de falar, eu acho primordial, assim, porque em casa é o lugar que você tá mais, assim, né, desde que os pais tenham essa estrutura ali, mais respaldado, mais acolhido, né, o lugar que deveria ser o primeiro lugar de acolhimento, mesmo que seja para dizer assim, não sei sobre isso, vamos pesquisar, ou sei lá, para encaminhar para alguém, mas em casa tem que ser um ambiente que os filhos podem se sentir tranquilos de falar as coisas, né? Eles falam uma naturalidade que é realmente natural. Sim. Que deveria ser assim, Que né? deveria Mudou ser. bastante, né, Marcela? Sim. Mudou bastante essa comunicação entre os pais e os Acho que filhos. já eu acho que ainda tem um caminho grande aí pra gente trilhar de mudança, né? Eu vejo que, assim, por mais que a gente ache que mudou, eu ainda vejo bastante resistência, bastante queixa nesse sentido, mas eu acho que a gente estava até conversando lá atrás, né? A internet democratizou um pouco as coisas também, né? Então a internet traz esse mundo ali que você dá uma pesquisada rápida e encontra informações. Então ela abriu essas portas de comunicação, assim. Legal. Estamos mudando, acho que estamos no caminho aí. Me fala uma coisa, um pouquinho de você, que a gente sempre, né, amor, procura saber um pouquinho da sua história, como é que você começou, o que te levou para esse lado da medicina. Nossa, né? um pouquinho de mim. Sou milhões de pessoas, gente, mas eu sempre quis ser médica. Não sei exatamente qual foi esse momento na minha vida, mas eu tinha essa coisa, quero cuidar. Queria cuidar de gente, desde pequenininha. E eu era bem nerd na escola, então acho que eu ficava... Acho que tinha aquela expectativa também, né? Ela vai fazer uma faculdade difícil, vai fazer alguma coisa assim. E aí fiz medicina. Foi uma coisa que eu me apaixonei desde o comecinho, assim. Mas o curioso é que eu sempre tive... O outro lado, além de eu gostar de medicina, eu gostava muito de comunicação. Então eu sempre pensava, será que eu faço moda, jornalismo ou faço medicina, que era mais cabeçudo, assim, né? Aí eu falei, vou fazer... Mais cabeçudo não, né? Considerado mais cabeçudo, né? Pela sociedade. Aí eu falei, vou fazer medicina. E apaixonei, amei medicina. Me encontrei pra caramba ali na faculdade, especialmente depois quando eu fui fazer minha especialização, né? Então, quando eu fui fazer GO, aí eu fui trabalhar com mulheres, aí eu realmente comecei a me apaixonar por aquilo que eu fazia ali. Dentro da minha formação, eu percebi que tinha um gap muito grande de sexualidade, assim. Eu via nos consultórios, assim, lá atendendo com os meus chefes mesmo, que as pacientes traziam uma queixa, assim, eu tô com uma questão de libido, não tô com vontade. E eles mudavam de assunto. E não respondia, não ajudava, não seguia aquele assunto. E eu ficava intrigada. Falava, gente, ninguém vai responder isso pra mulher, né? O que a gente vai fazer aqui? E via que tinha muito esse gap. E aí comecei a estudar sobre o assunto, fui me interessando sobre o assunto. Tive um chefe que falou, você fala com bastante naturalidade, seria uma área legal, né? Já que você gosta disso. E fui embarcando ali pela sexualidade. Fui estudando sexualidade por conta, assim, né? Além da minha especialização. E aí foi um mundo que me abriu muita cabeça, assim. Tipo assim, mudou minha vida, sabe? Estudar sexualidade. Porque me abriu novas vivências. Eu, apesar de ser de uma outra geração, fui do interior a vida toda, né? Você então, nasceu no interior de São Paulo, né? Nasci do interior de São Paulo. Uma cidadezinha de 28 mil habitantes. Então, tinha tido uma criação... Nem era super rigorosa, mas era aquela silenciosa, sabe? Que ninguém fala muito sobre o assunto. Então, eu não tinha esse conhecimento sobre também, né? Não tinha super esse repertório de sexualidade, assim. Mas daí, quando comecei a estudar, isso foi mudando minha cabeça, foi me abrindo, assim, um universo de possibilidades. Aí fui pro consultório, já formada, né? Eu fiz sexualidade na USP. E aí fui me achando, né? Chique, né? USP, tá no meu currículo, USP. E aí sentei lá no consultório e a mulherada começava a trazer as queixas. E eu falava, meu Deus, mas não tem diagnóstico aqui. Não tem, a maioria não tinha uma questão hormonal, não tinha uma doença. Aí eu comecei a ficar encucada. O que está acontecendo aqui, né? Por que tem tanta queixa e quase ninguém tem um diagnóstico? Só mulher? Ou tinha homem também? No começo eu atendi só mulher, depois em algum momento eu migrei para atender homem também. Mas no princípio era só mulher. E aí eu comecei a estudar outras coisas, né? Eu fui estudar sexualidade de outras vertentes, não só médicas, né? Então, do ponto de vista social mesmo, antropológico, porque pra ser né? sexóloga, Histórico. Não precisa ser médica, né? Não É uma precisa. especialidade que pode ser psicóloga, se eu não me engano, sim. né? Pode ser psicólogo. Na verdade, você pode até ser de alguma área da saúde. E fazer uma especialização. E fazer uma especialização em Você é sexualidade. Eu sou ginecologista. Gineco. Na área. Marido de médico, que é isso? Já um gineco aí. Legal. Mas eu tive problemas, sabe, na minha criação sexual. Foi muito prematura e errada.
E eu tive uma influência muito ruim do Nelson Rodrigues. Você acha que nem era nascida. Foi, bom, de nome, claro que se conhece. Uhum. Ele tinha uma coluna na Última Hora que eu lia todo A Vida Como Ela É. É. Ah, que passou até na TV, né? Virou uma Vida série Como Ela É. depois. Sim, E uma aquilo me série. fez muito mal. Por quê? Porque, paralelamente, isso eu estou falando em 1951, que eu tinha 16 anos de idade. Eu comecei a sair, por eu ter um amigo 1 ano mais velho que meu pai, nunca tive amigo da minha idade, sempre velho. Ele ia para a noite e ele me levou. Então, eu em vez, na idade que meus colegas estavam indo para baile, eu estava indo para a zona. Entendi. Então, a minha cabeça ficou muito suja, Marcela. Aham. Eu comecei a nivelar a mulher por baixo. Sim. Porque, não que, olha, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou falar. Fala direitinho, Não, né? muito, Que é, né? é muito Isso, importante. Não é por ser uma prostituta. Eu estou falando de 1951, Sim, sim. 52. Os meus amigos saíam com a coleguinha da sala, ia em baile. Eu não, eu ia para a luta. Aham. Só que isso, na época foi bom, mas depois foi ruim para mim. Sim. Porque eu não tinha aquela afetividade, aquele carinho que a mulher precisa ter. Porque eu pagava por ele. Sim. Não, eu entendo muito. É importante falar disso, né? Apesar de ser cru, assim, você Sim. fala da internet, mas é importante falar, porque é mais ou menos a mesma coisa que a pornografia faz, por exemplo, né? Que é uma objetificação, né? Na prostituição, a gente tem uma objetificação da mulher muito forte, né? Então, essa mulher que eu pago pra ter sexo e tal. Então, né? Te desumaniza mesmo, que acho que é isso que você tá dizendo, né? Tipo, tira essa humanidade daquela o pessoa, romantismo. o romantismo, né? O envolvimento que existe no sexo. Então, realmente, é uma iniciação que era muito comum antigamente, né? Hoje em dia, acho que de iniciação é menos comum, né? Ser assim. Mas que sim, tem esse fator super complicado em como o corpo, né, de mulheres ali são vistos Sim. em relação a sexo, né? E achei uma coisa interessante, eu tenho filhos de gerações diferentes. E do meu primeiro casamento são 4 homens. E dentro daquele machismo que existe dentro de mim, nego. Não nego. Não confesso. Mas eu gosto muito e respeito muito a mulher. Para mim, a mulher é um ser superior ao homem, sem dúvida alguma que é. Mas eu sou machista. Então, cada filho meu que fazia 15 anos, eu levava para o Rio, trabalhava na Globo naquela época, e tinha lá o Bozó, lembra? Você é da tua época, não, né? Não. Tinha o Bozó que tinha aquelas meninas, aquele negócio todo. E eu dava de presente de 15 anos para os meus filhos uma noite, a primeira noite. Marcela, o mundo mudou, eu não percebi. Anos depois, quase 30 anos depois, eu fui ser pai novamente. Quando eu falei para o meu filho que eu ia arrumar uma mulher, ele me deu uma dura. É muito legal isso, né? Por quê? Mas eu acho que isso não é questão, acho que dos anos. Eu Mas acho que eu é da vou. pessoa. Também, mas eu acho que é geração. Como é que eu vou fazer a relação com uma pessoa que eu não gosto, que eu não conheço o pai? Como? Alô? Muito legal. É muito bom Esse- trazer é. essa visão. Eu acho que é da pessoa, mas acho também que tem a ver com o componente de informação mesmo, né? Então, assim, acho que esses outros comportamentos eram mais normalizados, né? Porque é o que eu volto a bater na tecla da internet, né? Então, assim, na internet você se informa de um jeito que fora da sua bolha, né? Porque às vezes antes, né, da gente ter esse acesso todo à informação, a gente meio que era preso na opinião das pessoas que viviam perto da gente, né? Então a gente não ia formando a nossa opinião meio baseada nisso. Nas A pessoas. internet te dá contato com muitas realidades diferentes, né? E com muita gente falando sobre os assuntos, e aí você para pensar, e pô, nada a ver, isso não faz sentido nenhum, né? Então acho que é um pouco de tudo, assim, personalidade, mas também tem, acho que tem isso, né? essa geração mais informada mesmo, né? Mais crítica em relação às estruturas que a gente tem sociais, assim. E a minha porque geração... pode falar. Não, termina. A sua geração. A minha geração, a gente... Não era com o pai que a gente aprendia, né? Então a gente fazia as coisas erradas às vezes, Na né? rua, né? Na No caso. rua, de um contando para o outro. Nessa outra, não. Dos meus filhos do primeiro casamento já tinha uma liberdade grande. Porque eu tenho 2 filhos, 2 meninos. Um de 23 e outro de 19. E assim, eu sempre fui muito aberta.
Sempre, é de mim. Por isso que eu falo, por isso que eu até falei essa parte. Pode ser que seja da pessoa, mas existe, acho que, um misto das duas coisas, né? Sim. Sempre fui muito aberta com eles, sempre via eles pelados, mesmo depois de jovens, mais velhos. Falo de sexo, falo de namorada, falo para usar camisinha, falo como é, ele fala como foi, sabe? Detalhes assim de, não, essa menina não sei o quê, aquela outra. Então, assim, sempre tive essa liberdade de falar, mas sempre no respeito, né? Ele sempre me respeitando, tudo. Chegava até um ponto da conversa, mas não falava intimidades mesmo. E eu acho que é isso, eu aprendi O Felipe sozinha. fala. Eu tenho um filho que fala tudo e mais um pouco. Felipe não tem. Tem que ser tipo, É- não é quero com ele saber. mesmo, Nós é. estamos cruzando o limite aqui. Para, filho. chega, Felipe, tá bom. O Vinícius é mais. O Vinícius é mais discretinho, assim. Mas eu aprendi sozinha, Marcela. Meu pai não foi assim comigo, nem minha mãe. Sim. Então, é o meu jeito, sabe? Não, eu acho que tem muito de personalidade, Né? sim mesmo. Então, tipo, é- até eu, como falei pra você, né? Também não foi uma coisa meio minha, uma curiosidade minha, um perceber meu. Também não tive isso de família, né? Acho que tem, sim, um pouco da gente, mas acho que as gerações de hoje têm um senso crítico maior, assim, Sim, vamos dizer, tem né? um Tipo senso assim, se crítico. educam em outros lugares que não só dentro de casa, É. ou não só no círculo de amigos. Então, fica mais crítico, assim, né, com as coisas. E também na faculdade, né? A gente não tem sexologia. Não tem. E Né, nem que a deveria- escola, você não acha, amor? que Não devia ter tem, na não tem escola? educação Na sexual na escola. escola. Precisava Educação urgente, sexual não é né? importante? Aproveitar pra gente falar isso, que é muito Exatamente. importante, assim. É uma educação. É isso, porque o contraponto para essas desinformações que a gente tem no mundo aí, né? Que é normal, assim. Eu falo que, assim, educação sexual é um negócio que ela acontece de qualquer jeito. Ou ela vai acontecer de uma maneira passiva, então você vai aprendendo no mundo, e aí pode ser que você seja deseducado ao invés de ser educado, ou você vai aprender de maneira ativa, com alguém, tipo, programando as informações que você vai Sim. receber, né? Adequadas para essa idade. Lógico que super importante a gente falar, quando a gente fala de educação sexual, não tá falando de ensinar sexo para uma criança. Não. Tá falando sobre etapas, faixa etária, respeitar cada, né, cada faixa etária tá pronto para receber uma coisa, né? Então, tipo, uma criança pode aprender como chama as partes do corpo dela, né? Pode exato. aprender que pode ou não pode relar aqui, pode aprender essas Aham. coisas. E um adolescente aprender outras coisas já mais pra frente, né? Já de Avançadas. vivência sexual. E aí eu sempre falo, gente, não adianta. Jovem vai transar, né? Não adianta a gente fingir que não. Tipo assim, vai viver a vida sexual deles. Ou vai viver esclarecido, ou vai viver com informação, ou vai viver sem informação nenhuma, captando coisas que pegaram por aí. Então não adianta a gente ser hipócrita e falar, não tem que falar do assunto. Tem que falar. Tipo, tem que falar. Sim, tem que falar. E tem diferença do menino e da menina? Você sente isso, assim? Uma diferença em relação à abordagem? Eu acho que a gente tem, mas eu vou te dizer uma coisa. Por exemplo, eu acho que os meninos têm mais liberdade para falar sobre o assunto do que as meninas, sem dúvidas, né? Por exemplo, masturbação. Tá. Aqui pode falar tudo, né, gente? O Pode, horário. tudo. Tipo, masturbação para um menino é zero um tabu, geralmente. Tipo, é uma coisa tratada como engraçado ou faz parte. Mas para uma menina, tipo, de a gente jeito não nenhum, escuta, né? é Não se verdade fala. falar disso. Aquela coisa que todo mundo quer sair correndo se tiver uma menina insinuando alguma coisa disso. Então, tem pesos diferentes. Mas eu acho também que os meninos, mesmo tendo liberdade para falar, não aprendem a falar sobre vulnerabilidade, por exemplo. É um discurso muito performático, sabe? Tá. Então, os caras podem falar sobre o que fez e aconteceu, mas raramente eles têm conversas muito honestas. Eu percebia isso no consultório sobre medos, dificuldades, ansiedades, sabe? Tipo, Interessante. eles ficam com essa incumbência aí, né, de que eles têm que saber de tudo e às vezes não se vê nesse lugar de perguntar, né? Tipo, de questionar ou de aprender. Então, eu acho que, assim, tem uma diferença, sim. Mas eu acho que os dois lados ainda precisam muito ser supridos, assim. É, supridos. O Eu sexo vejo é uma isso coisa também. muito complicada, não? Eu não acho, não. Acho tão bom. A gente que sei complica, lá. porque a gente vai botando um monte de coisa, Sim, a gente né? complica, né? É que a nossa cabeça complica, né? Eu acho que tudo vem da cabeça, é impressionante, até na hora do sexo.